Senhores deputados, após esta longa pausa, eu pedi a vossa atenção, fazendo aqui um ponto de ordem relativamente ao avanço dos nossos trabalhos, dizer-vos que, em relação ao capítulo 1º, nós fizemos uma pausa e voltaremos a ele. Estamos neste momento no capítulo 2º, voltamos os primeiros pontos e íamos agora entrar na votação das conclusões e na votação das recomendações. Em relação às conclusões e às recomendações, a pergunta que eu deixava aos senhores deputados e aos grupos parlamentares é se nós podemos votar o conjunto de conclusões ou querem expurgar destes 1, 2, 3, 4, 5, não interessa quantos números, para serem votados em separado. Se optarem ou quiserem que votemos 1 a 1, votaremos 1 a 1. Se quiserem que 1 a 1 e eu leia, votaremos 1 a 1 e eu leio, da forma que entenderem que é a forma mais, não é mais célere, é a forma que melhor serve o interesse e a clareza da votação e de que estamos a votar. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, pede a palavra para... O Sr. Deputado está-se a referir ao capítulo 1. Então eu preferia que fosse possível fazer circular com o devido respeito entre os assessores para nos mantermos fixados neste ponto. É isso? Pronto. Se não havendo posição definida relativamente à votação em bloco do conjunto de conclusões ou recomendações, vamos passar a votá-las uma a uma. Sr. Deputado Eunice Pereira, faz favor. Sr. Presidente, nós, os deputados do Grupo Parlamentar do PS, fazem aqui uma sugestão que é votar nas conclusões, votar em bloco tudo menos o 11 e o 14. Depois nas recomendações logo direi, está bem? Sr. Deputado João Dias, faz favor. O PCP excepcionava também a conclusão 2 e 3. É tudo? Assim sendo, votaremos primeiro as demais conclusões, ou seja, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 15. Certo? Estamos em condições de votar? Estamos em condições de votar? Parece-me que sim. Assim sendo, vou colocar à votação estes pontos. Repito. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 15. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Este conjunto de conclusões foi aprovado por unanimidade. Vamos agora votar as que foram individualizadas. Em relação à conclusão número 2, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? O PCP. Esta conclusão foi aprovada com o voto contra do PCP. Quem é que vota a favor? Vou repetir. Foi aprovada com a abstenção do PCP. Ok, peço desculpa. A conclusão número 3. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? O PCP. Vota a favor os demais deputados. Portanto, foi também aprovada com a abstenção do PCP. Conclusão número 11. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Os demais deputados e partidos. Foi aprovada também. Conclusão número 14. Quem é que vota contra? O PS. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Os demais partidos. Esta proposta 14 foi reprovada com os votos... Foi reprovada, não aprovada. Foi rejeitada. Ok, foi rejeitada. Senhores deputados, vamos entrar nas recomendações. Eu recordo que nós temos, quantas recomendações é que nós temos? 9 recomendações.
Das 9 recomendações, algum grupo parlamentar pretende individualizar ou podemos votar em conjunto? O Sr. Deputado Ricardo Vicente, faz favor. Sr. Presidente, queria destacar as propostas 1, 2 e 5. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum destaque? Sr. Deputado Eurico Pereira. A 4. Estou aqui à procura dos que são menos. A 4. Não. Não. A 4, a 5, a 6 e a 7. Muito obrigado. Estou a ver bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Menos têm destaque. Sr. Deputado João Dias. Sim, sim. Eu estou a fazer um agrupamento maior. Eu sei. Por isso é que estou a fazer agrupamentos. Então, João Dias. Igualmente a 4, mas pronto, já está. A 7, a 8 e pronto. Senhores deputados, vamos então votar uma a uma, que fica mais fácil face ao elevado número de exclusões. Recomendação número 1. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS e foi aprovada... Quem é que vota a favor, já agora? O PSD. Foi aprovada com os votos a favor do PSD e a abstenção dos demais grupos parlamentares. Recomendação número 2. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? PS, Bloco de Esquerda. Quem é que vota a favor? PCP, PSD. Foi aprovada nos mesmos moldes, com a aprovação também, eu voto a favor do PCP. Recomendação número 5. Quem é que vota contra? Perdão, a 3 não está. Pois é, agora é todas. Peço desculpa. 3. Recomendação número 3. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? PS. Quem é que vota a favor? Os demais partidos presentes. Bloco de Esquerda, PCP, PSD. Votou contra, foi rejeitado. O PS como é que votou? Absteve-se. Foi muito bom. Foi aprovada. Recomendação número 4. Quem é que vota contra? PCP e PS. Quem é que se abstém? Bloco de Esquerda, PSD vota a favor. Foi rejeitada. Certo? 5. Quem é que vota contra? Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Quem é que se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem é que vota a favor? Os demais partidos, PS, PSD e o PCP. Foi aprovada. Recomendação número 6. Quem é que vota contra? A votação da 5 foi aprovada. Recomendação número 6. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovada por unanimidade. 7. Recomendação número 7. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o PCP. Quem é que vota a favor? Os demais grupos parlamentares. Foi aprovada também com a abstenção do PCP. Recomendação número 8. Quem é que vota contra? O PCP. Quem é que se abstém? O PS. Quem é que vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, foi... O Bloco de Esquerda e PSD foi aprovada com o voto contra do PCP. E a abstenção do PS. Foi isso, não foi? Pronto. Recomendação número 9. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Os demais partidos. O Bloco de Esquerda, PCP e PSD foi aprovada com a abstenção do PS. Senhores deputados, neste momento nós temos, do ponto de vista da nossa grelha, creio, um período de 2 minutos, até 2 minutos, para fazer declarações de voto, querendo, sendo que, se não for usado, e eu não sinto manifestação de vontade nesse sentido, o que a mesa registra, passaríamos ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, eu pretenderia fazer uma curta declaração de voto relativamente a estes 2 capítulos das conclusões e das recomendações. O PCP entendeu votar contra uma das recomendações, que, no nosso entender, manifesta
uma posição com a qual o PCP não pode concordar, nomeadamente o que tem a ver com apoiar produtores culturais na zona do Pinhal Interior que desenvolvam projetos com sucesso comercial. Entendemos nós que deverão ser apoiados de forma a que todos tenham capacidade de ter, todos os produtores culturais tenham capacidade de ter sucesso cultural, e isso naturalmente contribuirá para aquilo que é o desenvolvimento económico, porque a cultura contribui decisivamente, e nomeadamente o que tem a ver com a promoção do turismo na região. Entendemos também que o programa JTI, Jovens Técnicos para a Indústria, nós entendemos que deve ser criadas outras formas de incentivo à fixação dos jovens e que estes programas diferenciados não respondem porque já são conhecidos até de anteriores governos e os seus resultados não foram positivos no que tem a ver com o combate à fixação e promoção da fixação de jovens nas regiões do mundo rural e do interior. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar início à discussão do capítulo 3º, apoios à floresta, sendo que cada grupo parlamentar dispõe de até 2 minutos para fazer uma primeira consideração sobre este capítulo e o seu enquadramento. Para tanto, dou a palavra ao Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Joaquim Barreto. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Nós, nesta parte da floresta, queria deixar aqui umas palavras de enquadramento ao que é o nosso conceito e o nosso pensamento, não só sobre a floresta, mas também sobre a constituição desta comissão e o seu objeto. Para nós, a floresta é um desígnio nacional que deve ter o maior consenso das forças políticas, do movimento associativo, dos produtores e de todos aqueles que utilizam os espaços florestais. Também, para nós, a floresta deve ser sustentável nas suas várias dimensões, na dimensão económica, dimensão ambiental e social. Por outro lado, consideramos que, associado à floresta e fazer floresta, implica fazer planos integrados de arborização, que lhe deem a mais-valia de ser um espaço de uso múltiplo, onde os produtores, os pastores, os apicultores, os caçadores, os amantes da natureza, os amantes do desporto e do lazer se revejam. Portanto, a floresta deve ser feita por todos e para todos. Este é o nosso conceito. Também é importante que se diga, nesta introdução, que das áreas com florestais, mais de 95% é privada e só à volta de 4% é pública. Por outro lado, também gostaria de dizer que daquilo que é o enquadramento deste capítulo, faz citações e, portanto, como faz citações, naturalmente, responsabiliza quem as faz. Não responsabiliza os partidos, nem responsabiliza o relator. Ele fez as citações. Há um caso ou outro onde nós não concordamos, naturalmente, com as pessoas que aqui tiveram a depor, mas que não é importante. E gostaria de dizer que toda a nossa intervenção, depois nas recomendações e nas recomendações e nas conclusões, nós votaremos em função destes conceitos que aqui defini, que aqui expus, digo, e que também em função daquilo que são as atribuições desta Comissão, que é as atribuições desta Comissão têm a ver com os apoios na sequência dos incêndios rurais em 2017, em vários concelhos, nomeadamente Dragão Grande, Canto Cristinheira de Pera e outros até à Sertã. Portanto, nós iremos debruçar nas conclusões e nas recomendações sobre aquilo que acabei de dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Deputado Joaquim Barreto, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Joaquim Barreto, que aquilo que acabou por dizer relativamente à floresta, acho que é indiscutível. Todos nós encaramos a floresta como um desígnio nacional, sustentável, consensual, como sendo um elemento fundamental, agregador e até de coesão territorial e com um papel fundamental na biodiversidade,
como sendo um espaço de usos múltiplos. Aliás, o PSD defende os mosaicos de paisagem, como sabe, até porque eu sei que lê atentamente as questões ligadas à floresta, que é a matéria que segue há muito tempo, e também a questão de estarmos aqui a falar de uma floresta de todos e para todos, bem como o facto de estarmos a referir-nos a uma realidade que é muito portuguesa, aliás, muito distinta do que acontece na maior parte dos países europeus e até mundiais, que é o facto de 95% da floresta portuguesa ser privada, e também com uma outra característica, que é o facto de Portugal continuar a ter graves problemas de ordenamento do território e a dimensão da propriedade. Temos claramente um território florestal com uma dimensão muito diminuta em relação àquilo que é a realidade na maior parte dos países. Dito isto, nisso estamos todos de acordo. Mas não é isso que se trata nesta comissão de inquérito, porque fora isso, estávamos aqui todos na paz dos anjos. Aqui a questão nesta comissão de inquérito é a questão dos fundos e da sua aplicação efetiva no território do Pinhal Interior na sequência dos incêndios. E nessa parte, e depois discuti-lo-emos mais no fim, mas nessa parte, não obstante nós termos acolhido aqui as propostas que foram feitas relativamente aos grupos parlamentares, e de uma maneira geral, aqui numa postura que nós temos construtiva, tendo acolhido aquelas que são as conclusões, e mais tarde direi mais, mas a verdade é que tudo aquilo que se tratou da aplicação foi uma grande desilusão. Não foi uma grande desilusão para o PSD, foi uma grande desilusão para as populações e para o território. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos primeiros capítulos deste capítulo, aos primeiros subcapítulos deste capítulo sobre as florestas, o Bloco de Esquerda considera que a descrição realizada é coerente com as descrições e com o decorrido no trabalho desta comissão. Salientamos, para já ainda não, vamos ter ainda a fase das conclusões, não é? Depois, portanto, não temos nada a acrescentar nem a opor ao trabalho descritivo feito nestes primeiros subcapítulos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar aqui uma apreciação de que ao longo das audições pudemos constatar os vários problemas com que a floresta de produção se depara e que são agravados sempre que existe uma catástrofe como esta de incêndios, em que a primeira causa que existe na origem do ciclo vicioso dos incêndios, que é a baixa do preço, os preços pagos à produção são baixos, que não permitem a gestão eficaz da floresta, porque sem preços justos à produção pagos aos produtores florestais e aos proprietários não é possível manter a floresta. E, nesse sentido, continuam por concretizar as políticas adequadas e justas àquilo que é a viabilidade da floresta, e, nomeadamente, tendo em consideração esta área que foi afetada por um incêndio, ficou claro que as áreas ardidas continuam por reflorestar e que houve até mesmo uma municipalização das políticas florestais com responsabilização das autarquias nas ocorrências que acontecem como esta. Só para terminar, dizer que as ajudas e os apoios que deveriam, e eram de todo o interesse, que chegassem aos pequenos e médios proprietários e produtores florestais, elas não chegam, não são suficientes, são dificuldades acrescidas, e que tudo isto contribui para aquilo que é a desertificação humana, o desânimo da maioria das pessoas do mundo rural, que com muita dificuldade voltam a investir na floresta e perdem o interesse económico, perdem o interesse até em estar naquelas regiões e, nesse sentido, perde o interior, perde o mundo rural e perdem aqueles territórios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de nós entrarmos na votação desta primeira parte de enquadramento, apoios anunciados, execução de apoios e fiscalização, identificamos aqui uma proposta do PCP que não foi considerada pelo Sr. Relator e, portanto, não incluída
no próprio texto e, portanto, como proposta devia ser votada previamente a toda esta parte. Essa proposta consta da página 83, em que o PCP sugeria a seguinte redação: a falta de regulação no mercado de material linhoso e o deficiente funcionamento do sistema de informação e cotações dos produtos florestais em muito contribuem para a desregulação dos preços vigentes, prejudicando os pequenos produtores. Isto não tendo sido acolhido, o Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra, se quiser fazer um comentário sobre esta proposta. É só para acrescentar também o facto, Sr. Presidente, peço desculpa por ter pedido a palavra interrompendo, de que o PCP não irá propor à votação a sua proposta, que foi acolhida pelo Sr. Deputado Relator, porque concorda com a redação que é dada e, portanto, a redação que foi considerada pelo Sr. Deputado Relator da nossa proposta, prévia ainda a esta, concordamos com ela e estamos a favor dela, portanto, deve constar. Agora, a outra é, como o Sr. Deputado disse, o Sr. Presidente disse que será votada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu considero que é absolutamente legítimo que o Grupo Parlamentar, apesar de tudo, faça referência em sede de reunião de que as suas propostas, embora estejam no relatório, não deixaram de ser suas e, portanto, essa referência parece-me completamente legítima. Tem a palavra, o Sr. Vice-Presidente, quer usar a palavra? Não. Senhores Deputados, assim sendo, nós votaríamos, o Sr. Deputado pretende votar então vamos votar esta redação, proposta pelo PCP, não incluída no relatório apresentado, e consta da página 83, linhas 10 a 14, quem é que vota contra? O Sr. Deputado Euridice, antes de votarmos, só um segundo, então. Como está feito o destaque no próprio texto, fica mais fácil de perceber. E eu próprio fui à procura dela. Assim, voltamos ao momento da votação, por favor. Quem é que vota contra? PSD, PS. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda. Assim sendo, a proposta foi rejeitada com o voto contra do PSD e do PS. E votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, sendo que não estou a considerar aqui, como é lógico, o CDS. Assim sendo, Srs. Deputados, nós podemos agora sim votar globalmente os pontos... Sr. Deputado João Dias, tem a palavra para... É nas conclusões. Vamos agora proceder à votação do texto de enquadramento e a seguir abriremos o tal período dos 8 minutos. Vamos votar o 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do capítulo 3º, apoios à floresta. Assim sendo, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD. Assim sendo, foi aprovado toda esta parte do capítulo 3º. Vamos agora para as conclusões e recomendações, pelo que abrimos um período de exposição e debate. Assim sendo, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do nosso Vice-Presidente, Sr. Deputado Joaquim Barreto. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista, naturalmente, como disse na minha intervenção inicial, concorda com algumas das conclusões e das recomendações. No entanto, gostaria de dizer que na página 91, onde está o risco de incêndio na região de Pinhal do Interior, mantém-se muito elevado, existindo uma grande preocupação sobre a possibilidade de uma nova tragédia, e se voltar a repetir, esta palavra tragédia penso que é uma palavra que não tem sentido neste momento, já passaram 5 anos, e os meios que foram colocados à disposição, não só dos bombeiros, das outras entidades, se pudermos... Diga? Estão-se a rir do quê? Não sei onde é que está a piada. Não tem piada, não. Desculpe. Nós temos provas concretas que hoje se consegue... Isso, hoje vocês... nós temos... Olha, em primeiro lugar, adotou-se o Programa Nacional de Fogos Controlados. Há uma fiscalização de proximidade feita de uma forma partilhada pelos serviços concentrados do Estado, pelas autarquias, pelas associações. Isto tem dado bons resultados. Há uma maior coordenação entre as estruturas. E os resultados são à vista. Até há menos ignições. Portanto, nós hoje não podemos aqui aplicar a palavra tragédia porque não corresponde à realidade e nem nós, eu pelo menos nunca ouvi nenhum das pessoas que vieram aqui depor falar na palavra tragédia, não é? Ou se falou na palavra tragédia, não estariam a dizer aquilo que efetivamente se passa. Se podemos dizer uma situação podemos encontrar uma palavra que se possa adequar aqui
portanto, ao texto. Depois, há outra coisa que é importante, inclusivamente as EIPs também. Há outra questão que é importante, que é quando se diz que a Estratégia Nacional para as Florestas não foi usada para a estratégia o Fundo Florestal Permanente. Isso não corresponde à verdade, na medida em que nós tínhamos 200 equipes de sapadores florestais, e passamos até 500, foram financiadas pelo Fundo Florestal Permanente. Nós adquirimos carros, temos as EIPs, como já falei, as ferramentas, todo um conjunto de equipamentos que demonstram o contrário. Portanto, não podemos estar de acordo também com isto. Não é que eu estou a gastar tempo. Mas eu sei. Não, mas eu estou à vontade. Se me derem o tempo, tudo bem. Depois, diz que a rotatividade dos mandatos nas últimas décadas, a ausência de uma estratégia política concertada. Eu admito que haja mudança da legislação, mas nós não podemos contrariar aquilo que é o sistema democrático. O sistema democrático permite a alternativa, a alternância e a alternativa no poder. Portanto, nós o que podemos é dizer que, efetivamente, que aquilo que é políticas estruturais e que têm dado bons resultados não devem ser alteradas. Mas as questões pontuais que não têm bons resultados, sim senhora, que se alterem, mas alterações pontuais em função daquilo que são as necessidades de cada momento. Depois há outra questão que é a política fiscal. Eu aqui não concordo. Porquê? Porque, naturalmente, na resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2017 veio criar legislação que cria benefícios fiscais para as entidades de gestão florestal, a criação de incentivos para para premiar as boas práticas agrícolas, e o que nós devemos é naturalmente dizer que simplificar os procedimentos e também criar incentivos ao ordenamento, à gestão e à preservação da floresta contra incêndios. Depois, gostaria também de dizer que o cenário atual na zona do Piauí Interior é de monocultura instalada e que algumas espécies de crescimento rápido, como o eucalipto, são naturalizadas. Se nada for feito para controlar essa tendência, vão ocupar a mancha florestal. Nós somos a favor de uma floresta multiusos com diferentes espécies de árvores, fique claro também. Depois há outra questão que gostaria daqui comentar, que tem a ver com o ponto 9, na página 92. Diz: a questão da ruína da agricultura familiar está na base do êxodo rural. Esta palavra ruína não lhe chamava, porque eu próprio faço agricultura familiar e não estamos em ruína. Se me disser é decadência da agricultura familiar, estaremos de acordo. Agora, ruína é passar um atestado de minoridade aos agricultores que ainda estão no território a trabalhar. Estou a falar na página 92.9. Há, naturalmente, o abandono das populações que há falta de rendimento. Agora, a palavra ruína é exagerada. Depois, diz o apoio do Estado para a florestação, apesar de existente, tiveram muito baixas execuções, fruto da motivação dos proprietários de reinvestir em territórios que acreditam que voltarão a arder. Não há aqui uma desmotivação. O que há foi a falta de organização, dos nossos, de alguns agricultores, que não estavam devidamente organizados, não tinham, por exemplo, contabilidade organizada e não se candidataram. Aqui não há uma falta de motivação, porque nós verificamos que até há candidaturas e nem há grandes queixas. Isto também é fruto das condições para o acesso. Depois há na 93... ponto 11, a percepção dos representantes do Governo e entidades diretamente tuteladas, ouvidos nesta Comissão, é que houve um amplo apoio ao setor das florestas e foram aplicadas medidas efetivas no terreno. Eu aqui a palavra percepção, meu caro relator, punha a convicção. Depois, temos na página 93, a percepção da maioria dos poentes não governantes é pouco ou nada foi feito em termos de reordenamento e prevenção dos incêndios. Eu aí gostaria de dizer que foi feito, até se colocaram na zona centro, torres de vigia e sensores. O mesmo aconteceu no Parque Nacional de Naparede de Jerez, onde a senhora deputada do PSD também está ligada com a criação de meios para detectar até para comunicações. Não existe a percepção dos documentos do Governo, onde foram investidos milhões anunciados pelo Governo para medidas para o setor da floresta. Os beneficiários diretos podem responder de forma mais verdadeira ao que está aqui. E a prova é de que não houve reclamações. Portanto, nós não podemos estar aqui a substituir-nos àqueles que eram as pessoas diretamente atingidas ou objeto destes apoios.
Depois, existe uma maior prevalência do investimento no combate aos incêndios que uma aposta nas ações proativas e preventivas. Isto não corresponde. Não é de um dia para o outro, que se consegue implementar políticas que deem resultados, Porquê? Porque as ações têm que ser concretizadas no terreno e quem fala de floresta sabe que tem tudo um tempo para ser executado. O que tem o Governo procurado é alterar o paradigma, é procurar investir de imediato para evitar as tais tragédias nos meios de combate e procurar investir mais no ordenamento, na gestão e na prevenção. Depois também gostaria de dizer que na página o Governo tinha a expectativa da criação ou desenvolvimento de 33 parques de madeira queimada em resultados dos incêndios de 2017. Desses apenas 14 entraram em funcionamento para o fim destinado, o que corresponde a uma execução de 42%. Ora, vamos aqui ver uma coisa. O Governo criou os parques para o parqueamento de madeiras, porque na altura, como houve os incêndios, havia muita oferta de madeira e para que os proprietários pudessem ter condições para vender a madeira a outros preços, proporcionou essas condições. Agora, alguns proprietários, os próprios industriais, tiveram outra opção, escolheram comprar diretamente e não ir para os parques. Portanto, o Governo fez o seu papel, fez o que tinha a fazer. Estar aqui a responsabilizar o Governo, quanto a mim, não tem sentido. Depois aqui, por último, já me vou calar, os intervenientes na prevenção e gestão florestais têm de fazer parte dos processos de tomada de decisão operacional. Neste momento já fazem parte, já fazem parte da tomada de decisão. Depois, há aqui, estou na página 94.4. Pois é, mas... Muito bem, muito obrigado. Obrigado, cara colega. Depois, 94.5. Deve ser realizada uma avaliação global externa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que integra a análise da eficiência dos investimentos realizados. Esta avaliação substitui avaliações periódicas que devem ser realizadas às duas componentes do sistema. Neste momento já há uma estrutura criada aqui que faz essa avaliação. Já existe uma estrutura. E até nós também o acompanhamos, é aqui apresentado todos os anos o plano de defesa de floresta contra incêndios. E também há uma coisa que eu lhes queria dizer, é que a avaliação deve ser feita em função dos resultados que se obtém, e neste momento isso fala melhor que nada. Depois há o ponto 94, sim senhora, que também eu da minha parte não me oponho, a educação e a formação para a cidadania deve começar nas escolas. Eu como Presidente de Câmara adotei isso, criamos 2 parques para que as crianças tivessem formação ao longo do ano, junto dos agrupamentos escolares. Depois, por último, estou 95-10. 95, pronto. Depois, senhor relator e senhores... Sim, muito bem, eu irei fazer isto. Estou a acabar. Depois temos aqui a revisão das metas da Estratégia Nacional para as Florestas e as metas dos Planos Regionais de Ordenamento, como preconizado pelo Observatório Técnico Independente, com o objetivo de promover urgentemente uma maior resiliência do território aos incêndios e à mitigação e à adaptação às alterações climáticas. Quem trabalha na floresta, sabe-se que nós, num dia para o outro, não conseguimos urgentemente. Eu aqui sugeria uma redação que seria assim, de uma forma contínua, porque repare, não é de um dia para o outro que se consegue aumentar a resiliência com a limpeza de faixas, de combustível, com o ordenamento da floresta. Nós estamos a fazer floresta nova e isso só vai produzir efeitos daqui por uns anos. Todos sabem disso. Portanto, aqui, urgentemente, fazer floresta não é fazer uma casa, não é pôr blocos uns em cima dos outros e colar-lhe cimento. É diferente. Temos que ter a realidade daquilo que é o que se passa no terreno. E depois há uma outra questão. Eu sugeria de uma forma contínua, em vez de ser urgentemente, de uma forma contínua. O que está a acontecer também com a própria legislação que foi aprovada. E nós sabemos isso. Se vocês consultarem a Florestes e outras entidades, eles têm essa opinião. Bem, eu continuava então e vou para o... depois, há aqui uma proposta. Só um segundo. Calmo. Não. O Sr. Vice-Presidente vai terminar a sua intervenção, que é importante. O Sr. Deputado Relator perdeu-se em que... Perdeu-se? Então... Eu vou dizer... Importa-se repetir, Sr. Vice-Presidente. É assim, onde está, com o objetivo de promover urgentemente, eu punha com o objetivo de promover de uma forma contínua, isto é,
que isso é importante. Agora, urgentemente não conseguem. Isso é impossível, isso é impraticável. Há colegas, está aqui um colega na sala, que sabe que isso é impossível. Urgentemente, não se... Diga. Quê? Revisão urgente. Mas, colega, mas isso não consegue mesmo os métodos. Se disser de uma forma contínua, está a fazer uma recomendação para que isso se implemente, não é? Vamos continuar. Agora, há aqui uma proposta que recomenda-se a continuidade de funções do Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais com o Quórum Territorial Nacional. Eu queria dizer que está em curso um processo legislativo do BE, do PAN, do PEV, para a prorrogação do prazo do Observatório Técnico Independente. Portanto, isto já está em curso. Portanto, se nós aqui a votarmos, estamos a respeitar, porque já entrou na Assembleia, já baixou à Comissão de Agricultura e Mar e, portanto, eu acho que e está conexo com a primeira. Eu acabo já, Sr. Presidente. Depois, fala-se aqui na criação de mais entidades, uma interagência entre a Agência Florestal e uma entidade reguladora e um programa para o Programa Nacional de Qualificações Sistema de Gestão Integrada. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, nós já temos entidades que, de alguma forma, já fazem o seu papel. Se dissessem que nós temos, em função das entidades que estão ligadas ao setor, teremos que reavaliar para que cada uma se avalie o trabalho que faz e aquilo da sua utilidade, e se tivermos de reestruturar, isso é outra coisa. Agora, criar mais entidades, eu penso que já é demais. Muito obrigado. Há outra coisa que fala aqui do reforço dos profissionais. Quando fala de reforços profissionais, tem sido feita uma admissão de guardas florestais e técnicos no ICNF, o que demonstra, de alguma forma, os sapadores, que nem é objeto desta comissão. E assim me calo. Muito obrigado pela atenção que me deram. Desculpem se não correspondia às vossas expectativas, mas estou-vos a falar com o coração e com o sentimento de quem trabalhou na floresta e está ligado à floresta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, percebemos essa paixão, até pelo tempo decorrido, mas eu tudo farei para tentar esgotar os trabalhos desta Comissão, mantendo-me fiel a um princípio que desde o primeiro dia tive, que foi que nada fique por dizer por causa do fator tempo. Muito obrigado. E, portanto, agradeço-lhe e passo a palavra ao Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Antes da intervenção, vou começar pelo fim da intervenção do Sr. Deputado Joaquim Barreto, Sr. Vice-Presidente, porque de facto tem razão nas últimas questões que coloca, nomeadamente nas questões daquela que é continuidade ou não continuidade do Observatório Técnico Independente. Independentemente daquelas que sejam as nossas posições relativamente a esse mesmo Observatório, a verdade é que eles têm apreciação na Assembleia da República para ser votado e não me parece que compita a esta Comissão de Inquérito antecipar-se àquela que seja depois a decisão dos grupos parlamentares, independentemente daquela que seja a decisão dos grupos parlamentares. Independentemente daquela que seja depois a decisão dos grupos parlamentares relativamente a uma proposta que neste momento está precisamente em apreciação na 7ª e em conexão na 1ª e, portanto, que parece-me que temos que respeitar aquilo que é o processo legislativo normal e, portanto, na nossa parte concordamos que deve retirar-se aqui o número 14, especificamente, precisamente por causa desta questão de haver um processo legislativo em curso e, portanto, nós não podemos sobrepor-nos a esse processo legislativo. Não é exatamente, eu estou a dizer que não concordo. Isto é uma proposta do Bloco de Esquerda, esta número 14, que o relator acolheu. Não. O relator... Deixem-me acabar, por favor. Eu ouvi durante os 10 minutos o engenheiro Barreto, e é só para que isto fique claro relativamente a esta... Sr. Deputado, peço desculpa tê-lo tratado, mas é que às vezes pronto, mas às vezes temos que ter em conta, neste caso concreto, no ponto 14 da recomendação, começando por isto, o PSD propõe ou que seja retirado ou então votará contra com uma declaração de voto no sentido que não pode aprovar esta recomendação em concreto porque há um processo legislativo a ocorrer
e sendo que essa nossa posição nada tem a ver com aquela que seja a posição do PSD no processo legislativo em curso. Mas não considero que o deva, de forma alguma, condicionar aqui. Portanto, sobre isto estamos de acordo, como vê, Sr. Deputado, e depois estaremos em acordo em algumas coisas e em desacordo profundo noutras que acabou de dizer, como sabe. Primeiro, o Sr. Deputado falou aqui de algumas coisas e eu quero pegar um bocadinho naquilo que referiu. Quanto à conclusão número 1, começando logo pela número 1, que foi uma das que referiu, de facto, o risco de incêndio, podemos chamar-lhe tragédia, podemos voltar a chamar-lhe repetição dos acontecimentos. Isso é uma questão de substantivo. O que todos os peritos da área nos alertam é que a questão dos matos, a questão do crescimento espontâneo das espécies invasoras, a floresta continua desordenada em toda a zona centro, que é dessa que nós estamos a falar em concreto neste momento, que tem a ver com esta comissão de inquéritos. O que todos os especialistas nos dizem é que o risco de se voltar a repetir um acontecimento como aquele de 2017, se não quiser chamar-lhe tragédia, porque esperemos que pelo menos não seja do aspecto humano, o que nos dizem é que é muito provável repetir-se. E, portanto, não me opondo a que seja alterada a palavra tragédia para repetição da situação ocorrida em 2017, para retirarmos aqui a carga das vidas humanas, julgo que fosse essa a preocupação. Se for nesse sentido, não é o PSD que se opõe a que haja alteração da palavra, mas não da factualidade por trás dela, para que fique claro, porque o risco, até nos dizem os técnicos, que volta a ser acrescido. Infelizmente, e até gostava que assim não fosse. Relativamente à questão que colocou da política fiscal, deve ser mais orientada para a natureza, e a verdade é que houve medidas que foram tomadas em 2017, mas não implica que haja revisões e revisitações a essas medidas fiscais, porque também não diz no relatório, em algum sítio, que não existe qualquer medida fiscal, apenas diz que deve haver política fiscal, deve ser mais orientada, mas não diz sequer que não existe, e portanto parece-me que incorreu aqui alguns em erro, com todo o respeito que tenho por si, mas que de facto que aqui não teve em atenção aquilo que diz exatamente o texto e que temos que ter isso em atenção. Da mesma forma, quanto à conclusão 7, quanto à 7, porque estou aqui a fazer uma revisitação àquelas onde foram colocados os entraves iniciais, estou a fazer uma revisitação. Relativamente à 7, é incontestável e insufismável a questão que no Pinhal Interior temos uma questão de monocultura instalada. O que é completamente diferente de todos nós defendermos, e o PSD defender também, uma questão de floresta multiusos. Aliás, se formos ver, aqueles são os documentos do PSD, quer na área do SEN, quer nos nossos programas eleitorais para esta área, isso é clarinho como água. O que não invalida, mas não invalida que a realidade daquela região seja a que está plasmada na conclusão 7. Tomáramos nós que tal não fosse verdade, que são coisas bem diferentes e, portanto, tenho que deixar esta nota muito clara, porque a realidade é o que é. Pronto. Portanto, mas a verdade é que continua a ser, e não estamos aqui com isto a afastar ou a negar, mas também não consta aqui naturalmente a questão de, neste momento, estarem a ser feitos os planos de transformação de paisagem nas zonas particularmente afetadas, naqueles projetos piloto, que eu tenho conhecimento, como sabe, até porque acompanho muito perto também estas matérias, mas não obstante, continua a não ser esta a realidade que se continua a viver no Pinhal e, portanto, a conclusão parece-me que verte e que espelha aquilo que ainda continua a acontecer. E, portanto, o PSD não pode concordar com aquelas que são os reparos que foram aqui feitos a propósito da mesma. Quanto ao ponto 9, concordo que se fala em decadência. Ruína também me parece demasiado pesado, porque a verdade é que temos um território infelizmente deprimido e em que se tem perdido muitos modos tradicionais e que, embora se tente legislar nisso, depois há a dificuldade de onde está a gente para que essas políticas públicas sejam, de facto, implementadas no terreno, mas parece-me que a palavra decadência ou acentuada decadência não ficaria mal. No ponto 9. Eu estou aqui para criar consensos. Relativamente ao ponto 10, relativamente à questão dos apoios do Estado para a reflorestação do ponto 10, que aqui vieram
ser chamados, a verdade é que, apesar de existentes, têm baixa execução. E são dados objetivos e claros e que basta consultarmos a documentação. E aqui também não diz e nem se pode retirar de algum local que isso não sucede, nem diz de quem é a culpa, mas que de facto há desmotivação. Houver a motivação e tínhamos investimentos e tínhamos a corrência aos projetos e tínhamos até esgotamento daquelas que são as verbas disponíveis e a verdade é que elas têm ficado desertas por falta de candidaturas e se não há candidaturas é porque há desmotivação objetivamente, independentemente do motivo que leva a ela, e isso daria uma discussão de 1 hora e não de 8 minutos, do que é que leva a esta questão. Relativamente à questão que eu queria ver aqui, agora muito cirurgicamente, quero ir aqui ao ponto 14. Quando diz que existe uma maior prevalência de investimento no combate aos incêndios, que é a questão da reação, do que uma aposta na ação proativa e preventiva. Isto, muito embora o Governo nos últimos anos tenha dito que quer alterar o paradigma, e fê-lo ainda na última sexta-feira, quando fez o Conselho de Ministros a dizer que quer passar para um paradigma mais preventivo, só quer passar para um paradigma mais preventivo porque não é aquele que existe. E, portanto, objetivamente não existe ainda o paradigma preventivo como existe em muitos países, também muito fruto da nossa realidade e do nosso tecido florestal, verdade seja dita, mas a verdade é que não existe e é necessário que isso aconteça. E, portanto, não me parece que nós... Mas não existe, a questão é que não existe. Não existe. E a questão, existe ou não existe? De facto, não existe. E parece-me que a conclusão verte exatamente aquela que é a realidade. E uma coisa, Sr. Deputado Vice-Presidente, uma coisa é aquilo que nós esperamos e temos expectativas que a médio e longo prazo venha a verificar-se, outra coisa é aquilo que é a realidade com que nos defrontamos. E também, e obviamente, nós não viemos aqui, não poderemos dizer em algum momento que as políticas públicas florestais são de um dia para o outro, mas também é verdade e não podemos fugir a essa questão e eu vou muito rapidamente passar para o fim desta minha intervenção, até porque também já estou tal como o meu antecessor a violar o tempo que me está disponibilizado, mas há aqui uma questão que é as políticas públicas para a floresta querem décadas e a verdade é que isso não tem sido o que acontece. E não obstante, se ter dito aqui, e é óbvio que a rotação daqueles que são os titulares e o poder depende sempre da vontade dos eleitores, porque nós somos uma democracia, assim que tem que ser, o que não invalida que se devia haver uma espécie de pacto de regime para políticas públicas que tem implementação e efeitos e necessidade de serem implantadas no território para terem alguns efeitos durante décadas. Isso não tem sucedido. Tem-se vindo a alterar sem ouvir nada nem ninguém e sem se apelar a este consenso. E, portanto, nessa medida, também me parece que carece de razão aquele que foi o reparo que fez o Sr. Vice-Presidente a este respeito. Dito isto, e muito, agora sim para concluir com a tolerância que o Sr. Presidente olha para mim, mas me vai dando, porque é importante que acabemos as ideias. Dito isso, todos nós convergimos na ideia que precisamos de uma floresta mais resiliente, uma floresta multiusos, uma floresta com manchas florestais de diversas espécies. Quanto a isso estamos todos de acordo. Um ordenamento do território, todos nós concordamos nisso. A verdade é que continua a não existir e também, e em conclusão também, aquilo que nos disse esta Comissão e diz toda a documentação anexa e os dados que existem no espólio da nossa Comissão, é que as políticas para a floresta e a implantação delas no território do Pinhal Interior, que são objeto desta Comissão, de facto, infelizmente para todos nós e principalmente para aquele território, foram um fracasso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, voto de esquerda, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esta Comissão hoje existe porque decorreu uma tragédia sobre este país. E para o Bloco de Esquerda, um mega incêndio é sempre uma tragédia. Não precisa de morrer gente, embora a tragédia seja maior, mas não é preciso de morrer gente para que um mega incêndio seja uma tragédia. E aquilo que nós sabemos, dizem-nos todas as indicações, todas as fontes técnico-científicas que se debruçaram sobre o assunto, é que o risco destas tragédias se repetirem não desaparece enquanto a estrutura da nossa floresta não se alterar significativamente. E essa transformação é urgente, apesar de ser lenta. Lá porque o processo é lento, ele não deixa de ser urgente. Descarbonizar a economia é um processo lento para responder às alterações climáticas, mas é um processo urgente. E, portanto, porque os processos demoram um tempo, não lhes retira urgência.
É por isso que nós defendemos que esses projetos este processo deve ser urgente de resposta para a transformação da nossa floresta. E que sim, é urgente transformar a estrutura da nossa floresta e é urgente rever as metas das políticas florestais e consensualizá-las em torno dessa urgência. Infelizmente, parece não haver consenso sobre estas urgências entre os senhores deputados aqui hoje presentes. Mas ela existe e é total. Porque é mesmo durante a próxima década que se tem de dar a resposta às alterações climáticas e de criar todos os mecanismos de resiliência e de descarbonização que a ciência tem aconselhado. E por isso é importante manter este ponto 1 da forma como ele está nas suas conclusões, porque o risco de incêndio na região do Pinhal Interior mantém-se muito elevado. E é também necessário garantir a urgência sobre a revisão das metas. Quero ainda salientar uma coisa, é que todas as intervenções que tivemos nesta comissão de inquérito demonstraram que este processo de transformação florestal está atrasado e demonstraram também a insuficiência das políticas públicas preconizadas até ao momento para iniciar esse processo. Não, sendo certo que algumas dessas políticas públicas que estão previstas são bons mecanismos para iniciar esta conversa, como é os planos de transformação da paisagem, mas são insuficientes na sua dimensão e na sua cobertura territorial, como tem sido a crítica do Observatório Técnico Independente. E de muitos outros académicos, embora lhe reconheçamos, o Bloco de Esquerda reconhece a pertinência dos planos de transformação da paisagem, não deixamos de apontar a sua insuficiência. Sobre a questão do Observatório Técnico Independente, é porque é verdadeiramente importante que se mantenha a existência de um organismo independente em toda a assunção da palavra, um organismo independente para avaliar os incêndios em Portugal e para avaliar a política pública que é produzida e para recomendar com base científica esta Assembleia da República, que dentro dessa base científica encontrará certamente toda a margem para a expressão política dos diversos grupos parlamentares, com muitas divergências que certamente essa base possibilita. O que não é possível é continuar-se a delinear política pública sem base científica para transformar e responder a esta tragédia que é a tragédia dos grandes incêndios em Portugal. E, portanto, havendo muitas hipóteses, elas têm sempre uma base científica que a pode suportar e possibilitar a expressão da divergência e da diferença de visão política que temos para o país e para a floresta em particular. Por isso, o Bloco de Esquerda não retira esta proposta que colocou neste relatório e quem tiver o intuito de votar contra, vota. E quero salientar também que esta proposta que consta do relatório em nada colide com o trabalho legislativo que decorre na Assembleia da República. Aliás, muitas das recomendações que constam aqui deste relatório têm trabalhos a decorrer legislativos da Assembleia da República. E é bom que estas recomendações venham futuramente a encontrar novos trabalhos legislativos que decorram deste trabalho. Portanto, não há nenhuma colisão entre o trabalho que decorre na Assembleia da República e uma recomendação para a renovação deste Observatório Técnico Independente que o Bloco já propôs e que aguarda acolhimento dos vários grupos parlamentares para que possa baixar a Comissão, para que possa baixar ao Parlamento e ser votado sem necessidade de agendamento. Estamos há bastante tempo a aguardar que haja uma maioria que possibilite essa baixa ao Parlamento e que possibilite essa renovação. Sendo que há muitas formas de o renovar,
O Bloco de Esquerda já propôs que este observatório fosse renovado pelo período de 1 ano. Não houve acordo para que isso pudesse ser acolhido e dessa forma baixasse à Comissão. Propusemos que essa renovação fosse feita por um período de 2 meses para que o Observatório Técnico Independente pudesse concretizar a sua missão prevista em lei, que é a produção de um parecer sobre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que só há poucos dias se conheceu o programa de ação e, portanto, temos uma proposta para renovação durante esses 2 meses. Não significa que o Bloco de Esquerda não considere que este Observatório Técnico Independente se devesse manter até ao final da legislatura, que é isso que nós defendemos. E, portanto, estamos disponíveis para, juntamente com todos os grupos parlamentares, encontrar a solução que permita a este órgão de investigação científica e de aconselhamento à Assembleia da República possa manter as suas funções. E acho que este relatório e esta comissão de inquérito, até com a vinda do professor Francisco Castro Rego em audição aqui também nesta comissão, demonstra bem a necessidade de continuarmos com esta política e com esta ferramenta. Não, Sr. Deputado, eu estava de licença de paternidade, o Sr. Deputado está a mentir. O Sr. Deputado está a mentir e pode ir verificar as listas de presenças aqui, porque eu não estive cá. Estava de licença de paternidade, Sr. Deputado. Por isso não lhe admito que me coloque coisas que não disse na minha boca e... Sr. Deputado, se permite ao Sr. Deputado terminar a sua intervenção, faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Quero ainda salientar mais 2 propostas que este relatório inclui e que resulta de propostas do Bloco de Esquerda, que é que seja criada uma entidade reguladora de um Programa Nacional de Qualificações do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais conduzidos pela AGIF e o reforço do número de profissionais, atualização de carreiras e valorização de salários, possibilitando maior estabilidade e capacidade de recrutamento ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E desta forma termino a minha intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, que mostrou alguma necessidade de tomar a mesma. Então, logo entenda, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, importa-se de usar a palavra. Tem a palavra é sua. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero só expressar aquilo que é a preocupação do PCP nas conclusões e recomendações, porque, de facto, aquilo que nos parece ser decisivo para que a floresta tenha viabilidade tem a ver com a regulação dos preços da produção da madeira, que neste momento é inexistente, não existe regulação, por isso traduz-se numa falta de rendimentos justos à produção. É nesse sentido que o PCP apresentou propostas de alteração, que algumas delas não tendo sido acolhidas pelo Sr. Deputado Relator, o PCP quer vê-las votadas nesta votação. Dizer só, relativamente à questão que aqui se colocou no que toca ao Observatório Técnico Independente, o Observatório Técnico Independente parece estar-se a transformar numa autêntica UTAU, porque o Observatório Técnico Independente foi criado nesta Assembleia para servir de apoio técnico aos trabalhos da Assembleia da República, porquanto já foi diversas vezes renovado, e o que nos parece é que, em termos técnicos, já produziu um excelente, e reconhecemos o trabalho que o Observatório Técnico tem desenvolvido, com importantes notas técnicas, parceiras e informações que fez chegar à Assembleia da República. Contudo, entendemos que não temos nada a opor àquilo que seja a sua renovação, mas também não é algo que nós, neste momento, valorizamos em termos de ser necessário ou premente a sua continuidade, e, nesse sentido, o PCP entende que o que importa é tomar essas decisões políticas, porque as decisões técnicas, cada um de nós também terá acesso a elas, pelas suas vias, pelo seu trabalho institucional que cada grupo parlamentar desenvolve. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta fase introdutória,
O Sr. Deputado Relator toma a palavra para fazer considerações exatamente sobre as sugestões que foram formuladas. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Claro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, Sr. Presidente, aqui algumas notas. Vamos diretamente às conclusões. Para o seguinte, no caso concreto da inclusão do risco de incêndio na região do Pinhal Interior e a circunstância... Ou o número 1. Sim, estamos no primeiro. 1, sim. A sua inclusão deve-se ao facto de nós temos, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, avaliar daquilo que foram os apoios e o resultado dos mesmos. Os resultados mesmos, se foram eficientes, chegaram ao destino, mantiveram postos de trabalho, se alteraram o paradigma da floresta. É evidente que nós podemos admitir, como disse o Sr. Deputado, o Gerente Barreto, é evidente que poderíamos não ter tempo para isso. Mas, quando se diz que ele se mantém, é o resultado de depoimentos. Não significa, com isso, que não houve investimento, que são coisas diferentes. Evidente, se me diz assim, o risco, apesar dos investimentos, o risco de incêndio se mantém e assim ficaria mais completo, eu aceito. Aliás, eu aceito qualquer coisa, como devem compreender. Se dissermos, eu aceito também que, a expressão tragédia, podemos dispensá-la e podemos pôr de uma nova ocorrência. Eu compreendo isso e aceito, naturalmente, como aceito, aliás, a crítica e a discordância total. Mas permitam-me só contribuir também para esta melhoria. Quanto à questão do Fundo Florestal, o 2, o Fundo Florestal, talvez aqui eu fecharia aqui que o risco de incêndio na região Pinhal Interior mantém-se muito elevado, existindo uma grande preocupação substancial de uma nova ocorrência. Isto ficou patente em vários depoimentos. Agora, é exagerado por parte das pessoas? Não é, eu não faço a mínima ideia, com toda a franqueza. Não, ninguém pode negar que houve investimentos. Aliás, nós logo a seguir dizíamos que houve mais investimentos numa área da reação do que propriamente na prevenção, mas nós aceitamos. É impossível dizer que não foi feito nada. Isso é uma mentira, até porque o próprio relatório o desmonta e, mais à frente, reconhece. Aliás, há aqui uma série de coisas. Senhores deputados, só os deputados, para também isto ficar gravado, porque se há alterações, elas têm de ficar muito claras. Aquilo que eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira é o seguinte: independentemente das considerações que faça sobre a bondade ou maldade das sugestões que foram feitas, era dizer-nos isto eu aceito e, portanto, proponho esta redação, isto eu não aceito e, portanto, não proponho redação nenhuma, é a mesma, para que fique claro o que é que vamos votar realmente. E também para evitar gerar-se aqui um diálogo e quase uma negociação online e ao vivo, que acho que não ajuda aos trabalhos da Comissão. Se nos puder ajudar a dizer assim, em relação à sugestão, tira a tragédia e passa à ocorrência, é essa a minha proposta, e, portanto, será isso que nós votaremos. Eu agradecia-lhe, nem que tenhamos de fazer uma pausa de 1 ou 2 ou 3 minutos, porque o assunto é importante. Sr. Deputado, tem a palavra, quando entender, poder usar dela. Eu ia, Sr. Deputado, tenho uma sugestão para dar. Palavra ao Sr. Vice-Presidente Joaquim Barreto, no processo negocial, e fará então a proposta de redação e o Sr. Deputado irá dizer se aceita ou não. Faz favor, Sr. Deputado. Apesar dos investimentos realizados, o risco de incêndio na região de Pinhal Interior mantém-se muito elevado, existindo uma grande preocupação sobre a possibilidade de uma ocorrência se voltar a repetir. Quê? Apesar de... Então... Ainda não podem resultar, porque ainda há esse eu disse, outro que é... Senhores deputados, vamos só fazer então, para gerar aqui alguma dinâmica, fazemos aqui uma pausa, 1 minuto sem gravação, sem micro, para poder encontrar uma redação final e logo voltamos.
Senhores deputados, aparentemente a redação que reúne o maior consenso, desde que o senhor deputado relator aceite, seria trocar a palavra tragédia para a palavra ocorrência. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, podemos dar por fechado a redação deste ponto com esta alteração? Estava a tentar recuperar as declarações que foram aqui proferidas na Comissão, a propósito das expressões no seu exato contexto. Não da tragédia, porque essa eu sei que ela está, mas eu queria... Era o que antecedia este tipo de afirmações. Se não for encontrada uma redação alternativa, será votado exatamente assim. E quem vota a favor, vota a favor. Quem vota contra, assume. E quem vota a favor, assume. E quem se abstém, assume. Porque nós ou temos uma solução ou temos que avançar. Assim sendo, sem prejuízo de eventualmente o Sr. Deputado Relator nos surpreender a todo momento. Senhores Deputados, não sei se tem alguma proposta mais fechada relativamente ao conjunto de sugestões que foram aduzidas pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto, quanto a uma série de pontos. Se não tiver, ou se o Sr. Deputado também, se precisar, como eu digo, de uns minutos para poder fechar uma redação alternativa, é mais importante a conclusão final do que estarmos aqui a adiantar as votações só por causa de votar. Sr. Deputado, de que tempo precisa de tempo? Em relação ao ponto 1, altera-se então a redação de tragédia para ocorrência. Algum dos senhores deputados tem alguma dúvida em relação a esta redação? Em relação aos demais artigos, Vossa Excelência nos dirá. Faz favor, Sr. Deputado. Quanto ao ponto número 2, ou à segunda conclusão, Sr. Deputado, quem afirmou por escrito que não houve alocação de verbas do Fundo Florestal Permanente foi o Sr. Primeiro-Ministro na comunicação que fez ao Parlamento, na carta. Eu imitei-me a transcrever a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro está aqui. Eu admito que possa não corresponder à verdade que me diz, mas é a resposta, e é a resposta prestada pelo Sr. Primeiro-Ministro, a resposta à pergunta 16. Página 7. Admito, mas estão a ver, quer dizer... Sr. Deputado, nós começamos aqui a perder um bocadinho a dinâmica das conclusões e ficamos nas discussões. O Sr. Deputado, eu reconheço que não é muito fácil introduzir 10 alterações a um relatório que foi muito pensado e eu pedi-lhe ajuda nesse sentido. Se conseguir alterar, se precisar de 5 minutos, nós paramos 5 minutos para poder conferenciar. Queria evitar, começamos aqui a misturar as intervenções feitas ao microfone e são gravadas, com os à parte sugestões que não ficam gravados e que só baralha quem amanhã tem que ouvir ou quem hoje nos está a acompanhar. Assim sendo, Sr. Deputado Imenso Cerqueira, pede a palavra para... Sobre a condução dos trabalhos, se me permitisse. Sr. Presidente, eu parece-me que seria talvez mais avisado nós procedermos à votação, porque já houve discussão do texto, dos considerandos do texto, e depois, relativamente às conclusões, discuti-las... Não, ainda não votámos o... Já votámos o texto? Eu já acho que não estou bem. Tem razão com a abstenção do PS, peço desculpa. Mas se calhar começámos a votar as conclusões uma a uma já. Aquelas estamos de acordo e depois pedimos 10 minutos para as que não estivermos, para andarmos com isto para a frente. Ora bem, senhores deputados, nós temos, antes de entrar na votação das conclusões, nós ainda temos que votar o conjunto de aditamentos, de alterações propostas pelo PCP e que não foram acolhidas pelo Sr. Deputado Relator. E assim sendo, aproveitaria este momento exato para poder colocar à votação essas alterações, que são as seguintes. Na página 92, o PCP sugere a seguinte redação, eu estou a ler a partir da linha 25, os apoios do Estado para a reflorestação, apesar de existentes, tiveram muito baixas execuções, fruto da desmotivação dos proprietários de reinvestir em territórios que acreditam que voltarão a arder, e num setor em que a regulação de preço à produção é inexistente, traduzindo-se na falta de rendimento justo à produção. Isto não foi acolhido.
Assim sendo, Sr. Deputado, não tendo sido acolhido, tem que ser votado antecipadamente e, assim sendo, eu coloco à votação quem é que vota contra este aditamento, o Partido Socialista e o PSD. Quem é que se abstém, quem é que vota a favor, o Bloco de Esquerda e o PCP. Assim sendo, esta proposta de alteração do PCP é rejeitada com os votos do PS e do PSD. O aditamento, sim. Sim. Não foi acolhida. Segunda proposta do PCP que não foi acolhida. Na página 95, sugere a anulação da conclusão número 11 e, portanto, esta proposta de anulação eu coloco à votação. Quem é que vota contra a anulação? O PCP pede a anulação. Quem é que vota contra esta proposta, que é para anular o ponto 11? Quem é que o PS vota contra? O PSD vota contra, o Bloco de Esquerda vota contra. Quem é que se abstém? Perdão? O PS vota contra, o PSD vota contra. Quem é que se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem é que vota a favor? O Sr. Deputado João Dias. Assim sendo, foi rejeitada a proposta de anulação, ou seja, a conclusão número 11 será votada. Eu vou reler, isto está escrito e até está vermelho. Na página 95, diz assim: o PCP sugeriu a anulação da conclusão 11. Esta anulação que foi sugerida, a proposta do PCP, foi rejeitada. Assim sendo, votaremos a conclusão 11 nos seus exatos termos. Sr. Deputado, certamente, se me permitir terminar as propostas do PCP, eu fico-lhe grato, porque então a sequência será mais fácil. Ainda, o PCP sugere uma recomendação, nós ainda não estamos lá e, portanto, guardaria as recomendações para a fase das recomendações. E, assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado João Dias para uma declaração de voto sobre a rejeição do pedido de anulação do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP reconhece aquilo que pode ser o contributo, e reforço esta palavra, o contributo que as Forças Armadas podem dar para a proteção, até mesmo em termos de apoio no que tem a ver com a vigilância e o combate. Agora, nós entendemos que a missão das Forças Armadas não é de serem alocadas as suas competências ao sistema de proteção, nomeadamente o que tem a ver com a prevenção, a logística e o rescaldo e vigilância de uma forma sistematizada e de uma forma continuada. Entendemos que sim, deverá de uma forma pontual e de apoio, quando for necessário, mas temos que ter um sistema de proteção civil com capacidade de meios, recursos e condições para o poder fazer. Muito obrigado. Obrigado. Para o mesmo efeito, a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto 11, o PSD considera que é importante, aliás, vem de longe a defesa do PSD do reforço daquilo que é o papel das Forças Armadas, naquele que é o combate aos incêndios, nomeadamente no ressaldo, no rasto, em todo o apoio às populações e, portanto, nós não poderíamos, de forma alguma, concordar que se eliminasse este ponto 11, que nos parece ser um elemento fundamental e cada vez mais estruturante no combate aos incêndios, especialmente na ajuda às populações e no pós-incêndio, no rescaldo, e, portanto, o papel das Forças Armadas, para nós, deve ser reforçado neste combate e não o contrário, e, portanto, não poderíamos acompanhar esta proposta do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passando agora à votação das conclusões, temos duas questões apenas. Tornar claro e definitivo qual é a redação final de todas e cada uma das conclusões, e, para esse efeito, eu perguntaria ao Sr. Deputado Relator se nos pode adiantar ou se mantém a redação original e será essa que será votada. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu, de facto, não cheguei a terminar, mas por culpa minha, que eu fiquei aqui nas declarações do Sr. Primeiro-Ministro e depois isto saiu e nunca mais terminamos este debate. Portanto, estava eu a dizer que, de facto, esta inserção de que não foi utilizado o Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro pelo criado Decreto-Lei, é a resposta do Sr. Primeiro-Ministro.
A Sra. Deputada Pereira disse que tinha uma explicação. É evidente, que sem ouvir, eu não sei se se mantém ou se não mantém ou se altero este número 2. Porque há, de facto, essa resposta. Pode essa resposta ter sido mal interpretada, mas julgo que não. Depois, se me permite, o Sr. Deputado falou, portanto, no ponto 6, eu não consegui acompanhar a conclusão 6, que tinha uma redação também para sugerir. Sr. Deputado Joaquim Barreto, consegue-nos dar a proposta Pereira, que fez quanto ao ponto 6 das conclusões? do 7. Página 7, 16. Pergunta 16. Estou-me a referir à questão da política fiscal. O Sr. Deputado fez um conjunto de considerações e eu percebi que queria propor uma aposta alternativa aí, mas eu não... O que eu disse é que se deve, naturalmente, além dos que já existem, o que eu disse é que a lei que foi aprovada no Conselho de Ministros em 2017 já previa a beneficiação fiscal para as entidades de gestão florestal e a criação de incentivos para premiar as boas práticas, já previa isso. A deputada Emília Cerqueira disse que, além de haver essas medidas, concorda. A deputada Emília Cerqueira disse que, além de haver essas medidas, concorda que tudo que vier é bom e faz falta, mas de qualquer forma não podemos dizer que elas não existem, já existem, não é? Portanto, é isso que eu queria dizer. Faz favor, Sr. Deputado Emília Cerqueira, para esclarecer o esclarecimento. Para esclarecer relativamente a esta questão de ponto 6, o que eu referi foi que a conclusão não está vertida na conclusão que não existe. Por não ter concordado com os reparos que fez, precisamente por não estar vertido na conclusão a inexistência desta política fiscal. O que diz é a política fiscal existente deve ser mais orientada, não diz que já não há política fiscal orientada. Portanto, isso já está escrito na própria conclusão. Foi isso que eu disse, para que não haja... Posso dar uma sugestão, colega? Sr. Deputado, permita-me só agradecer à Sra. Deputada e passar-lhe a palavra, senão perdemos aqui o ritmo. Faz favor, tem a palavra. Então, eu sugeria que a política fiscal existente deve continuar a ser orientada. Deve continuar a ser orientada. Deve continuar a ser orientada, porque ela já está orientada. Sim, já deve continuar, porque estamos a reforçar, Emília, já estamos a reforçar. Deve continuar a ser orientada, porque já há, efetivamente. Senhores deputados, vamos fazer o seguinte, essa é a sugestão da mesa. A partir do momento em que é feita uma crítica ao texto, mas não é adiantado um texto alternativo, o Sr. Deputado Relator fará aquilo que entenda, ou mantém o texto ou altera. Se não tem uma alteração a fazer, nós votaremos nos termos em que está. Qualquer partido queira fazer uma crítica à redação terá que apresentar uma alternativa, sob pena nós bloquearmos a nossa negociação e a nossa votação. Assim sendo, se não houver nenhuma alteração, Sr. Deputado Relator, será votado exatamente o que está aqui. Queira, por favor, informar-nos se pretende alterar, em função da discussão, da redação de algum dos pontos das conclusões. Faz favor, Sr. Deputado. Ponto 9, aceitar a questão da decadência da agricultura em substituição de ruína, tinha sido também uma sugestão. A expressão decadência, pronto, muito bem. No ponto 10, os apoios do Estado para a reflorestação, apesar de existentes, estiveram muito baixas em execuções, é um facto. E ficaria por aqui, mas é factual, parece-me a mim. Sim, senhora. Muito bem. Já lá. Depois, ponto 11. Termina em execuções. São considerações, o resto é factual. 11. O Sr. Deputado propôs, em vez de percepção, a convicção dos representantes do Governo. Eu não tenho nenhum obstáculo a essa sugestão. A convicção, sim, não tenho nenhum problema em colocar convicção em vez de percepção. Já de maioria dos depoentes, vou usar a percepção porque me parece mais adequada, a dos depoentes, parece mais adequada ao caso em apreço. Depois, ainda, nas conclusões,
O 15, que eu não cheguei a comentar, que era o Governo tinha a expectativa. De facto, há imensas declarações, incluindo em depoimentos do Governo, constantes no site do portal, em que a expectativa era criar este número de parques. Me parece normal. Não diria que tinham a expectativa e que fixaram como um objetivo que tinha que ser alcançado, mas, de facto, o Governo tinha essa expectativa de criar, enfim, há várias declarações nesse sentido, e aliás, de que gostariam de criar 32. Elas não foram criadas, eu não responsabilizo. Eu posso aceitar, tirar aqui a expressão, tinha a expectativa, mas supuser que tinha o objetivo, me parece ainda mais prejudicial. Tinha o objetivo, então dizemos que nem sequer conseguiu isso. Não é? Não sei, se a expressão aqui parece-me adequada. Não havendo melhor, eu não encontro outra para a substituir. Quanto às recomendações, eu aceito, enfim, se permitir, naturalmente. Reparem uma coisa... Guardamos as recomendações para essa fase, se importa, está bem? Okay. Para fazermos isto, agora só as conclusões. Ainda a palavra ao Sr. Deputado João Dias, dentro deste contexto. Sr. Presidente, era para referir-me a esta questão da ruína da agricultura familiar. Eu percebo aqui a preocupação que querem deixar, mas a decadência, no entender do PCP, é absolutamente desvalorizante daquilo que é o importante papel da agricultura familiar. O que não me parece seja uma atividade que seja decadente, o que me parece é que é uma atividade que está em declínio, tendo em consideração aquilo que são as práticas e as políticas agrícolas. E, nesse sentido, queria propor que se substituísse não por decadência, mas por declínio da agricultura familiar. A questão do declínio da agricultura familiar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Relator aceita este termo e fica adjudicado. Vossa Excelência, a palavra. Em vez de declínio da agricultura familiar, em vez de decadência, declínio. Foi aceite e, portanto, conseguimos fixar aqui um texto. Então, se eu bem percebi, ocorrem alterações do texto na conclusão 1, 9, 10, 11, 12. É isso? Os textos ficam, Sr. Deputado Relator, ajude-me, na 1, em vez de tragédia, fica ocorrência. Na 9, a questão, sai a ruína e entra declínio. É isso? Na 10, vai só ter baixas execuções. É isso? Na 11, em vez de percepção, fica convicção. E na 12... E na 12? Nada. Ok. Nada. Eu tinha destacado isso. Agora, ainda antes de entrar na votação das conclusões, um esclarecimento da Sra. Deputada Euridice Pereira sobre os temas que vamos aqui a discutir agora. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, o Sr. Primeiro-Ministro responde, mas a resposta dele está cortada. Porque a pergunta que lhe é feita é que verbas do Fundo Florestal Permanente e do Fundo Ambiental foram alocadas à recuperação e reconstrução de casas, equipamentos, empresas e reposição de potencial produtivo no rescaldo dos incêndios de 2017. Ou seja, condicionaram o uso deste Fundo Florestal a estas condicionantes. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu bem. A conclusão, não é verdade, é que diz que não foi utilizado o Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro criado pelo decreto tal, para a concretização dos objetivos da Estratégia Nacional para as Florestas. Se me forem capazes de explicar o que é que uma coisa tem a ver com a outra, a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, o que está na conclusão, eu certamente aceitarei. Mas o facto é que são coisas absolutamente distintas. Mais, o fundo foi efetivamente utilizado, particularmente nos anos, estamos em 2021, portanto está dentro desta perspectiva da nossa análise, particularmente nos anos 2019 e 2020, para comprar equipamentos, carros, EPI, ferramentas motomanuais. Aliás, foi também com isto que se passou, como o Sr. Deputado Joaquim Barreto disse há instantes,
de 200 equipas para 500 dos sapadores. E, portanto, ele foi utilizado em um momento posterior e para uma situação concreta. Se a frase ficar absolutamente tal qual está a resposta do Sr. Primeiro-Ministro e particularmente a pergunta, porque foi balizada, a pergunta foi balizada. Se a pergunta tivesse sido aberta, a resposta também teria sido outra. E, portanto, não está correta, de facto, a conclusão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Posto isto, ninguém não registra à mesa nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado, relator, faz favor. Deputado, então, se pusermos a expressão do Sr. Primeiro-Ministro, estaria o assunto resolvido. Se pusermos a expressão exatamente da resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Tem que, exatamente, pode efetivamente dizer que não foi utilizado para este fim assim. Não foi alocado, ou não foi... Na sequência, exato. O Fundo Florestal Permanente não alocou verbas para a recuperação... Isso é uma verdade. Em que ponto é que nós estamos? 2. O ponto 2, então, passará a ter uma outra redação, que é nem mais nem menos que as exatas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que eu pedi ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para nos repetir, para ficar isto gravado e não haver dúvida nenhuma do que é que vamos votar. Aqui vou usar exatamente, citar a resposta do Sr. Primeiro-Ministro. Conclusão 2. O Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro criado pelo Decreto-Lei, não sei o que, de março, não alocou verbas para a reparação e reconstrução de casas, equipamentos, empresas e reposição de poder operativo no rescaldo dos incêndios de 2017. Eu repito. O fundo... Eu já compreendi. O Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro criado pelo Decreto-Lei nº 103/2004, 22 de agosto, não alocou verbas para a recuperação e reconstrução de casas, equipamentos, empresas e reposição de poder operativo no rescaldo de incêndios de 2017. Portanto, que resposta é que é do Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro, a resposta 16. A resposta 16, dada por escrito do Sr. Primeiro-Ministro, é quando da sua audição por essa via. Senhores e senhores deputados, face ao elevado número, que não é tanto como isso, por acaso, mas são 16 conclusões, e a perguntar às senhoras e senhores deputados se podemos autonomizar e quantas podemos autonomizar, ou, dito de outra forma, quantas é que podemos agrupar para efeitos de votação. Diga, por favor, o Partido Socialista quer votar de que forma? É assim, é melhor uma a uma porque vai criar confusão. Se eu der conjuntos nas conclusões, vai criar confusão. É preferível uma a uma. Então, assim sendo, basta que exista um grupo parlamentar... Dá-me licença, Sr. Faz favor, Presidente. Sr. Deputado. De tudo isto ficou apenas de pé uma coisa, que é, há aqui uma... peço desculpa, é uma recomendação. Mas estamos a falar já de tudo? Não, é só conclusões. Ok, muito obrigado. Continuamos nas conclusões, que já nos deram aqui um bocado de fazer. Assim sendo, vamos começar a votar então. A primeira conclusão, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD, foi aprovada com o voto contra, com a abstenção do Partido Socialista. Conclusão número 2. Quem é que vota contra? Com a nova redação. Foi entre nós acertada. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? É aprovada por unanimidade dos grupos presentes. Número 3, conclusão número 3, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. Número 4, conclusão número 4, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes e deputados presentes. Conclusão número 5. Quem é que vota contra? O Partido Socialista. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PSD. Sr. Deputado, o PCB vota? Pronto. Assim sendo, a proposta é rejeitada com o voto contra do Partido Socialista. A proposta é rejeitada
porque tem os votos contra o Partido Socialista. O Sr. Deputado quer fazer declaração de voto? Sim, era. Tem a palavra para a declaração de voto. É muito curta a declaração de voto, Sr. Presidente, é só para dizer que, de facto, isto é factual, que a Lei de Bases da Floresta foi consensual, mas, ou seja, foi acolhida por todos os intervenientes, por forças políticas na altura. Contudo, as políticas e a sua concretização, que resultam da Lei de Base da Floresta, é que têm sido consensuais. Contra a outra parte, não é a redação do senhor relator, portanto, o PCP aí não assume responsabilidade. A única justificação que eu queria deixar e declaração de voto tem a ver com esta parte que o PCP propôs de aditamento a esta redação que o senhor deputado relator colocou. Muito obrigado. A mesa impropriamente concedeu a palavra para a declaração de voto a uma, quando seria só no final, mas feito o erro, também para trás não vamos. Sr. Deputado Eurice Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, relativamente à redação que ainda não tinha a introdução por parte do PCP, nós votávamos contra. Portanto, não tem nada a ver com a introdução da frase proposta pelo Partido Comunista, não temos rigorosamente nada a opor. O Sr. Deputado Joaquim Barreto clarificou muito bem este ponto. Esta coisa de se dizer que a rotatividade dos mandatos nas últimas décadas esteve na origem do problema, isto é colocar, de facto, em causa o sistema democrático. A rotatividade, a alternância, a alternativa democrática não pode estar em causa, nem pode ser a culpa de coisa nenhuma. Se querem fazer pactos de regime, façam. Agora, não coloquem em cima da possibilidade de 4 em 4 anos haver escolhas em Portugal, que seja esta a escolha, o problema que subjaz aos dramas da floresta. Portanto, é muito complicada esta relação do ponto de vista do sistema democrático. É por isto e não por qualquer alteração introduzida pelo PCP. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Conclusão número 6. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? PSD, Bloco de Esquerda, PCP. Eu pergunto sempre à cautela, assim fica mais fácil de perceber. Foi aprovada com a abstenção do Partido Socialista. Conclusão número 7. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi a mesma aprovada por unanimidade. Conclusão número 8. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi a mesma aprovada por unanimidade. Conclusão número 9. Quem vota contra? Com alteração. É sempre com a redação que foi fechada. Sempre com muito declínio. Número 9. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi também aprovada por unanimidade. Conclusão número 10. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Vota contra o Partido Socialista. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Foi a mesma rejeitada com o voto contra do Partido Socialista. Conclusão número 11. Ao cometer o erro à primeira, nesta não deixarei de o fazer, porque senão há aqui uma incoerência grande e uma injustiça relativa. E, portanto, estava a falar em relação à 10, não é? Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra para uma declaração de voto breve. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta conclusão, primeiro lamentar aquilo que foi o sentido de voto, ou acabar de não ser viabilizada, numa conclusão que por si só já estava completamente esvaziada de conteúdo. Porque, de facto, o PSD, não obstante ter votado, votou com algumas reservas a favor já desta conclusão, nos termos em que ela estava no fim, porque é um facto insufismável e por todos conhecido o facto que os apoios do Estado, apesar de existentes para estes territórios e para a reflorestação, não foram aproveitados pelo... Vai mudar o sentido de voto? É que eu aí... Desculpa, não, só estou a perguntar que estava em intervenção. Senhores deputados, mantendo aqui alguma ordem nas intervenções, Sra. Deputada Emília Cerqueira, só para evitar aqui a inutilidade superveniente da intervenção, agradeço-lhe muito. Sra. Deputada Eurice Pereira, Sra. Deputada, pretendia interromper a sua colega só para...
Não, então, Sr. Deputado Emília Cerqueira, vamos só fazer uma pausa. Esclareciste muito bem. O ponto número 10 passou a ter a seguinte redação. O Sr. Deputado Relator agora nos vai dizer. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira vai nos dizer. Os apoios do Estado para a reflorestação, apesar de existentes, tiveram muito baixas execuções. Assim sendo, vamos voltar a votar à cautela. Quem é que com esta redação vota contra? Quem é que se abstém? Foi a mesma, nestes exatos termos, aprovada. E fica prejudicada a declaração de voto PSD. Acontece. Conclusão número 11. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi a mesma aprovada por unanimidade. Conclusão 11. 11, com a redação que fixamos há pouco. Sim. Nós acabamos de votar a 11. Em todas as que tiveram alterações, com as alterações que nós aqui deixamos perfeitamente identificadas. Sr. Deputado João Dias, para... Altera o resultado final, mas eu quero-me abster, Sr. Presidente. Vamos repetir a votação da conclusão número 11, em que saiu a palavra percepção e passou a ser convicção, certo? Em relação à conclusão número 11, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Quem é que se abstém? O PCP. Quem é que vota a favor? Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PSD. Foi a mesma aprovada. Conclusão número 12, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi a mesma aprovada por unanimidade dos grupos presentes. Conclusão número 13, quem é que vota contra? Quem é que vota... Não. Quem é que vota contra? A 13. Quem é que se abstém? 13. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? E, portanto, foi mesmo rejeitada com o voto contra do PS e votos a favor das mais grupos parlamentares. Conclusão número 14. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? PCP. Abstenção do Partido Socialista e do PCP. Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda e PSD. Foi a mesma aprovada com a abstenção do Partido Socialista e do PCP. Conclusão número 15. Quem é que vota contra? O Partido Socialista. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Bloco, PCP, PSD. Foi a mesma aprovada com a abstenção do... Foi contra, perdão. Foi rejeitada com o voto contra do PS. Conclusão número 16. É essa, não é? É que falta. 16. Quem é que vota contra? O PS. Quem é que vota? Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Os demais partidos. Foi rejeitada com o voto contra do Partido Socialista. Vamos a... Parece que se aproxima a altura de votações. Muito embora eu estou convencido que nós até, do ponto de vista formal, não temos que ir votar, porque hoje em dia o método de votação foi alterado, mas o que é certo é que o regimento diz que enquanto há votações no plenário, não decorre nenhuma reunião, temos mesmo que suspender até terminar a votação em plenário, e eu agradeço é que tão logo acabe, regresse imediatamente para nós podermos prosseguir. E nessa altura entraremos nas recomendações. Então, a declaração de voto seja feita sobre isto, porque vamos encerrar este ponto das conclusões deste capítulo. Faz favor, Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Achando que desta vez não haja nenhum erro na votação, para não me calar a meio da minha declaração de voto, relativamente... Não, isto não era nenhum comentário normal, é porque de facto isto acontece no meio do trabalho. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto é o trabalho aqui, essa opressão. É com muita estranheza que vemos, aliás, uma proposta que foi acolhida, que vemos esta votação, porque há factos que são apenas objetivos e, portanto, eu tenho muita dificuldade, e o PC tem muita dificuldade em compreender que não se vota a favor de factos que são objetivos, que basta consultarmos os dados para ver que é assim. E, portanto, quando isso acontece, nós compreendemos que por vezes não há boa vontade, mas a verdade é que o PSD tenta durante todo este processo, sempre tentou ter uma postura de ir atrás daquilo que é verdade. E estas duas conclusões correspondem à verdade e, portanto, queria só deixar essa nota de com algum lamento que vemos esta votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos mesmo que votar. O Sr. Deputado Joaquim Barreto quer fazer a declaração de voto em nome do PS, fim da qual imediatamente suspenderemos os trabalhos. Está bem? Faz favor, tem a palavra. Dado que, com o elevado número de incêndios e a quantidade de madeira queimada, o Governo, para acautelar os interesses dos proprietários que tendo em vista que havia muita oferta de madeira, criou parques para acolher a madeira queimada. Os proprietários e os industriais não aderiram, como era expectável, a estes parques, mas não é, e ao parqueamento da madeira. Mas essa não adesão não resulta de qualquer, digamos assim, atitude do Governo, mas resulta apenas e só de uma falta de opção dos industriais e dos produtores, porque alguns deles, certamente, escolheram outra forma de vender a madeira, não levando para os parques. A malta ia lá pô-la, quase que pagavam para lá pôr. Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias, agradecer de desligar-se o micro. Está terminado. Suspendemos neste momento e a todo momento voltaremos, tão logo terminem as votações em plenário. Muito obrigado.